tarde, crianças. Hoje nós estamos aqui para ver a nossa aula 19. As disciplinas de hoje são língua portuguesa e matemática. E atividades de língua portuguesa encontram-se aqui nessa página que está aparecendo aqui para vocês. Vamos lá, hoje nós vamos falar de substantivos. O que são os substantivos? São aquelas palavras que nomeiam seres, lugares e sentimentos, na verdade. Os substantivos eles podem ser classificados nas seguintes categorias: em comuns, próprios, concretos, abstratos e também os substantivos coletivos. Os comuns são aqueles que nomeiam os seres em geral. Por exemplo, casa. Casa é um substantivo comum, porque é um nome que serve para todas as casas. Por exemplo, a casa do Joaquim não tem um nome específico. A casa do Glaucio também não. Todas são casas. Então, casa serve para nomear todas as casas do mundo. Por isso, é um substantivo comum. E os substantivos próprios? São os que nomeiam as pessoas, os estados, as cidades, os rios, lojas, animais. Por exemplo, Joaquim. Joaquim é o nome de um dos meus alunos. Então, Joaquim é um nome próprio porque ele está nomeando uma pessoa. Brasil. Brasil é o nosso país. Se torna um nome próprio por quê? Porque está dando nome a um país. Da mesma coisa que Manaus é um nome próprio porque está nomeando uma cidade. Não é verdade? Quem aqui já viu, vamos supor, Supermercado DB, ou então Nova Era, Big Amigão, são nomes próprios. Por quê? Porque estão nomeando um supermercado, não é verdade? Da mesma forma como o nome de um cachorro, a minha cadela, o nome dela é Pandora. Então, cadela é um substantivo comum, mas Pandora é um substantivo próprio, porque eu estou nomeando uma cadela específica. Tá certo? E aí nós temos os substantivos concretos. Quais são eles, professora? São os que existem independente de um outro ser. Por exemplo, carro, martelo, pincel, existe. Eu não dependo de uma outra coisa para existir um carro, para existir um martelo, para existir um pincel, que nem esse aqui. Então, esses são os substantivos concretos. Já os substantivos abstratos, eles só existem se eles dependerem de um outro ser para existir. Como, por exemplo, amor, beleza, tristeza, por exemplo. Mas como assim, professora? Que eles dependem de um outro ser. Para existir tristeza, eu preciso de alguém para ficar triste, não é verdade? Ai, hoje eu estou sentindo uma tristeza. Tristeza por quê? Ai, que aconteceu algo. O meu lápis preferido quebrou, isso me deixou muito triste. Você precisou de um outro ser para que existisse a tristeza. Amor da mesma forma, beleza, né? Como por exemplo, para existir beleza tem que existir algo belo. Ai, que pôr do sol lindo, como é belo. Teve que existir outro ser para que a beleza pudesse existir ali naquele momento. E os coletivos, quais são eles? São os que mesmo no singular indicam um conjunto de seres. Como assim, professora? Eu tenho vários pássaros juntos. Eu posso dizer que eu tenho um bando de pássaros, é um conjunto de vários seres juntos, não é verdade? Por exemplo, eu tenho vários peixes ali, bem ali, lá no sítio do meu pai, lá tem como é que se diz? Que coloca ali o peixe, um viveiro, né? Tá cheio de peixe. Aí eu vou lá olhar vários peixes ali juntos, em grupo. Ali eu tenho um cardume de peixe. Então, isso é o coletivo. São aqueles que, mesmo no singular, indicam um conjunto de seres, tá certo? Um substantivo, ele pode se encaixar em mais de uma categoria ao mesmo tempo.
Por exemplo, o lápis, aqui ó, lápis, ele é um substantivo comum, mas ele também é um substantivo concreto, não é verdade? Então, por aí vai. E aí vocês vão fazer a atividade que tem aqui no livro de vocês, na página 51. Na página 52 nós temos uma fábula em cima. É uma fábula muito legal. Se vocês estivessem aqui, nós íamos dividir as falas, que nem nós costumamos fazer na hora da nossa leitura. Mas como vocês não estão aqui, vocês podem fazer isso em casa com os pais. Dê uma fala para a mamãe, uma fala para o papai, uma fala para o irmãozinho e façam essa leitura dessa fábula. Em seguida, vocês vão responder a atividade que é referente a ela. E aí nós vamos estudar mais um pouquinho de coletivo, substantivo coletivo, aqui na página 54. Por exemplo, a formiga vai para o formigueiro e a galinha foi passear com sua ninhada. As palavras formigueiro e ninhada indicam um conjunto. Quando dizemos assim, formigueiro, estamos nos referindo ao quê? A uma porção de formigas juntas, né? Aí ali tem um formigueiro, uma porção de formigas juntas. E quando nós dizemos ninhada, nós queremos dizer que ali tinha vários pintinhos juntos, não é verdade? Então, toda palavra que no singular indica um conjunto de seres, ela é um coletivo, que nem eu já tinha dito antes para vocês. E aqui, na página 54, nós temos uma tabela, onde tem alguns dos coletivos. Vocês vão dar uma olhada, uma lida. A maioria de vocês já sabem esses coletivos tudo aqui, ó. E aí vocês vão finalizar a atividade dessa aula de hoje na página 55. Se alguém apresentar alguma dúvida, vocês podem estar falando comigo no nosso canal de estudo. Agora nós vamos para a nossa aula de matemática. A nossa aula de matemática, ela está na página, está mostrando aqui para vocês, tá? Na página 164 até a página 167. E nós ainda vamos falar um pouquinho de sentenças matemáticas, do valor do termo desconhecido, não é verdade? Nós vamos falar um pouquinho disso aí. Sentença matemática, termo desconhecido e divisão e os divisores de um número natural. Como é que nós vamos conseguir descobrir o termo desconhecido de uma operação? Para encontrar o valor do termo desconhecido, nós vamos sempre usar a operação inversa. Por exemplo, aqui eu tenho uma operação matemática que é adição. Qual é a operação inversa? A adição. Isso, a subtração. Esse quadrado, ele representa o termo desconhecido. Mas o que eu vou fazer aqui, professora? Vou colocar esse quadrado, vou pegar aqui, ó, o sinal do igual, vou repetir o 12 que está aqui depois do sinal de igualdade, e o mais está aqui, ó, o sinal de mais, quando eu passar para cá, vai ser menos, porque é o inverso. Vou repetir aqui o número 8. Quanto é 12 menos 8, professora? Eu tenho 12. Eu tiro 8, automaticamente já vou ficar com 4. Então, o termo desconhecido dessa operação aqui era o número 4. E assim nós vamos calculando. A operação inversa da adição é a subtração, então nós já sabemos que da subtração também é a adição. E a operação inversa da multiplicação, professora, qual é? Vocês já sabem que é a divisão. Vamos fazer um exemplo aqui. Bom, quadrado vezes 3 é igual a 12. Esse nosso pincel está falhando, deixa eu pegar um outro aqui.
nós já sabemos que nós vamos usar aqui a operação inversa. E a operação inversa automaticamente será a divisão. Então, eu vou colocar aqui o quadrado, que é o termo desconhecido que eu quero encontrar. Vou colocar a igualdade, vou passar aqui número 12, dividido aqui com o número 3. Quanto é 12 dividido para 3, professor? Automaticamente 12 dividido para 3, eu já sei que é 4. Então, o termo desconhecido dessa sentença matemática aqui é 4. Perceberam aqui? Adição, subtração, multiplicação, divisão. E assim nós calculamos os termos desconhecidos. E agora, professora? Agora nós vamos ver quais são os divisores de um número natural. Está na página 166. O divisor de um número natural é todo número natural diferente de zero, pelo qual ele pode ser dividido, sem deixar nenhum resto. Não é verdade? Como é que nós chegamos a essa conclusão? Como é que nós achamos esse divisor? 2, ele é divisor de 4. Por que que o 2 é divisor de 4? Porque o 4 também é divisor do 2, entendeu? Então, é assim que nós encontramos os divisores de um número. A gente vê se ele dá para ser dividido. Prestem atenção. O 2, ele é divisor de 4, assim como o 4, porque o 4, ele é dividido por 2. Não é verdade? Na verdade, nem tem esse sinal de divisão aqui. 2, ele é divisor. Ele é divisor do 4, porque o 4, ele é divisor do 2. Não é verdade? 4 dividido por 2 é quanto? 2 aqui. Tá certo? E aí vocês vão calcular aqui os divisores desses números. O número 1, isso é uma coisa que vocês nunca têm que esquecer na vida de vocês. O número 1, ele é divisor de qualquer número. Qualquer número é divisor, pode ser, o 1, ele pode dividir qualquer número aí. Por exemplo, eu tenho 9. Dividido por 1 é igual a quanto? É igual a 9. Se eu tiver 1539 dividido por 1, será 1539. Outra regrinha. Todo número diferente de 0 é divisível por si mesmo. Por exemplo, se eu tenho 10, ele é divisível por 10. Se eu tenho 1531, ele é divisível por 1531. Uma outra regrinha. O maior divisor de um número é o próprio número. Por exemplo, se eu quiser achar os divisores do número 8, vamos lá. Divisores do número 8. Abre uma chave. Isso aqui é uma regra básica. Toda vez que eu disser assim para vocês, encontre os divisores do número, vamos supor, do número 4, você vai fazer isso aqui. Vai pôr o desenho para falar que é um divisor, vai pôr o número entre parênteses, vai colocar o sinal de igualdade, vai abrir a chave e aí você vai começar. Os divisores do 8 é divisível por 1, não é verdade? Ele também é divisível por 2. Quanto é 8 dividido por 1? 8. Quanto é 8 dividido por 2? 4. O 8 também ele é divisível por 4, que o 8 dividido para 4 é 2, e o 8 é divisível por 8. Então, o maior número, o maior divisor, no caso, de um número, é o próprio número. O maior divisor do 8 aqui é o próprio 8. Vou beber um pouquinho de água aqui. E uma outra regrinha também que vocês não podem esquecer nunca. Nenhum número é divisível por 0.
O menor divisor de um número sempre será o número 1. E o conjunto dos divisores de um número, ele é finito. Ou seja, ele tem um fim. Não é que ele não tenha fim. Ele sempre vai ter um fim. Então, essas regrinhas aí são coisas que vocês não têm que esquecer. Vocês podem estar recapitulando essa aula do vídeo nas páginas que estão indicando aqui. Façam a sua leitura, respondam a sua atividade e qualquer dúvida vocês podem estar falando comigo lá no nosso canal de estudo, certo?